Olá, vamos fazer aqui mais um tutorial do Sistema Carteiro, que é uma ferramenta de e-mail marketing, mais especificamente do módulo de edição de mensagem. Esse módulo de mensagem você pode acessar no assistente de campanhas. Então, se eu clicar em qualquer campanha, eu posso vir aqui na etapa da mensagem e, editando a mensagem, eu vou abrir o editor, que vai ser o objeto do nosso tutorial de hoje. Também posso simplesmente vir aqui na opção de criar uma nova campanha e aí também, entre as etapas, logo depois da etapa de destinatários, você pode acessar a etapa 3, que é onde você define a mensagem que vai ser utilizada na campanha. Note que aqui você tem a opção de utilizar um HTML próprio que você gerou em algum outro editor. Pode utilizar também um template, e aí você pode escolher um template já salvo aqui no sistema, ou então você pode simplesmente clicar no botão criar nova mensagem e iniciar a montagem da mensagem que você quer utilizar. E é por aqui que a gente vai começar então o nosso tutorial. Assim que você abre, você vai ver que tem várias opções de elementos aqui do lado direito, e aqui do lado esquerdo a gente vai ter as propriedades dos elementos que a gente for selecionando na nossa mensagem. Então aqui você tem uma seta que simplesmente faz uma retração desse painel para melhorar a visibilidade aqui da área principal da mensagem. Clicando novamente, ele volta a mostrar aqui as propriedades. E a primeira propriedade é justamente o estilo geral da mensagem. Aqui você vai ter a opção de mudar a cor de fundo externa. Então se você clica nessa opção, você pode aqui selecionar uma cor diferente para servir como fundo da mensagem. Também tem essa opção do fundo do conteúdo, então você pode também fazer uma alteração no padrão aqui da área central, mas nesse caso aqui eu vou deixar na cor branca mesmo. E também pode escolher a fonte global principal. Então vamos lá. Aqui nos elementos, o primeiro elemento que a gente tem é do tipo texto. Então, para você adicionar um elemento na sua mensagem, é só você clicar no elemento e aí ele vai aparecer aqui dentro do seu painel. Você pode então definir um texto qualquer, certo? E aí do lado aqui das propriedades, você vai ver que quando você tem, no caso aqui, um objeto do tipo texto, você vai ter as propriedades desse objeto. Então aqui você vai ter várias opções de personalização do elemento que você tiver selecionado. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar um texto e posso utilizar esse botão aqui para inserir um link. Clicando nele, eu vou então definir o endereço que eu quero. Então aqui eu clico em OK e já estou com o meu link definido. Tem todas as outras opções de formatação que você pode utilizar aqui dentro do próprio editor. Aqui eu vou colocar, por exemplo, uma cor de fundo, posso alterar a cor do texto, diversos outros tipos de formatação que são comuns em qualquer editor de texto, né? Mas vamos passar mais detalhadamente aqui pelas funções. Aqui no formato, o padrão é parágrafo, mas você tem a opção de deixar o texto com algum tipo de cabeçalho, né? Então você pode definir aqui alguns tamanhos comuns. É claro que você pode ter vários elementos de texto alocados aqui na sua mensagem. Para mudar a posição de um elemento, é só você selecionar ele com o mouse, clica, e aí tem essas opções de navegação aqui, ó, para cima, para baixo. Então aqui eu posso subir para mudar a ordem aqui, por exemplo. Posso mudar aqui o estilo para cabeçalho, e aí você vai montando a sua mensagem do jeito que preferir. Tem a opção de você utilizar outras fontes, alinhamento do texto. Selecionando o texto, você vai poder colocar em negrito, pode colocar sublinhado, pode alterar a cor da fonte ou a cor de fundo, como a gente já mostrou anteriormente. Tem a opção de lista com numeração ou marcador. Então aqui, deixa eu colocar um outro elemento. Então se eu coloco aqui a opção de lista, aí eu posso ir definindo aqui os elementos, tá? Então tem a lista numerada, ou então eu posso selecionar e alterar o formato da lista para marcador. Posso alterar a indentação aqui do texto. Link a gente já viu. Tem uma opção para você remover todas as formatações que estiverem definidas em um texto. Então imagine que aqui eu tenho um negrito, tenho uma cor diferente aqui no meu texto e eu queria tirar de uma vez só todas as formatações desse texto daqui.
Então aqui eu posso selecionar e clicar nesse botão para ele limpar a formatação de uma forma prática. Descendo um pouco mais, a gente vê que também tem a opção da gente fazer a alteração do tamanho da fonte. Isso vale para o elemento inteiro de texto, então posso aqui fazer um ajuste do tamanho que eu quero. Tem também a opção de espaçamento entre linhas, espaçamento entre letras. Então você tem uma série de ajustes que são possíveis aqui na sua mensagem, tá? Tem também essa outra opção aqui, ó, espaçamento e fundo. Então aqui eu posso, com esse objeto aqui selecionado, posso dar uma margem maior aqui no topo. Posso colocar essa margem ou remover aqui na base. Posso dar um espaçamento à esquerda e também definir um espaçamento aqui no lado direito, ok? Temos ainda essa opção aqui de campo personalizado. Ela permite que eu utilize os dados dos destinatários que eu vou utilizar na minha campanha para uma substituição automática aqui na mensagem de e-mail. Só que para utilizar um campo personalizado, eu tenho que ter uma origem de dados, né, com as colunas que eu vou utilizar. Eu vou salvar aqui a mensagem para a gente poder demonstrar como é que isso funciona. Então aqui na criação da mensagem eu venho aqui para destinatários, vou carregar uma lista de teste, só para ativar outros campos, no caso aqui o campo nome, que é o campo mais comum nas personalizações, tá? Vou voltar aqui para a edição da mensagem. Então imagine que aqui eu quisesse colocar uma introdução com o nome do cliente. Eu vou criar um novo elemento de texto aqui, só para ficar mais organizado ainda. Eu vou colocar aqui, ó, olá, e aí eu queria que nesse lugar aparecesse o nome do cliente. Você pode, se já souber o nome do campo, colocar entre duas chaves o nome do campo, que no caso é nome, tá? Ou então você pode pedir auxílio aqui usando esse botão para facilitar, e aí ele vai mostrar quais são os campos que estão disponíveis para você utilizar. No caso aqui tem um campo e-mail, nome e alguns outros. Eu quero o campo nome. Então, quando eu clico em inserir, ele já facilita esse processo aqui para mim. Então, dessa forma, quando a mensagem for enviada, ele vai substituir esse marcador aqui de nome pelo nome do cliente que tiver na minha tabela, que foi carregada para fazer o envio aqui da mensagem. Então, isso conclui o elemento texto, tá? Vamos então para o elemento de imagem. Também é muito simples, assim como todos os outros, você clica e aí ele coloca o objeto aqui na sua mensagem. Você pode alterar a posição onde você quer exibir a sua imagem, e aí vem o dado bem importante que são as propriedades. Quando a gente clica em um objeto, vão aparecer as propriedades daquele objeto que a gente pode alterar para personalizar do jeito que a gente quer. E cada elemento tem suas próprias propriedades. No caso da imagem, quando eu clico, veja que aparecem outras propriedades aqui. A principal delas é essa para você selecionar a imagem que você quer utilizar. Vou aqui pegar uma logo do sistema carteiro para a gente utilizar no nosso exemplo. Clico em selecionar, seleciono a imagem que eu quero e clico em abrir. Ele vai então colocar a imagem aqui no meu editor. Aqui eu tenho a opção de, ao invés de carregar a imagem de um arquivo no meu computador, eu poderia colocar aqui o endereço de uma imagem que esteja na web. O texto alternativo vai aparecer caso o sistema de leitura de e-mail do destinatário não suporte a exibição de imagens. E aqui é o link que eu posso colocar para quando a pessoa clicar na imagem, ir para um determinado local de minha escolha. Então aqui eu coloquei o link que eu quero. Depois disso a gente vai ter algumas propriedades que a gente pode personalizar a nossa imagem. Eu tenho como alterar o tamanho aqui da imagem, tenho como definir uma borda arredondada. Eu vou utilizar uma outra imagem para ficar mais fácil a visualização disso, tá? Deixa eu clicar aqui, vou adicionar um outro bloco de imagem e vou selecionar aqui. Tá, eu peguei aqui essa imagem que é uma imagem quadrada, então fica mais fácil da gente perceber esse efeito aqui de arredondamento. Quando eu alterar ele, você vai ver que ele está colocando aqui um abaulado na imagem,
né? Então você pode ajustar como é que você quer esse abaulado. Tudo bem? Fora isso, nós temos também a opção do alinhamento. Então eu posso selecionar aqui o meu elemento de imagem e escolher se eu quero colocar ela à esquerda, à direita ou então centralizada, que é o padrão. Tenho também a opção dos espaçamentos, assim como tinha lá no texto. Então aqui é padrão para todos os elementos. Se eu tiver, por exemplo, achando que a imagem está muito junto aqui desse outro texto, eu posso chegar aqui, ó, e definir um espaçamento maior e posso definir também outros pequenos ajustes para que o layout da mensagem fique exatamente como eu quero. E aí vem uns facilitadores interessantes para a gente poder trabalhar de forma ainda mais fácil aqui com a imagem. Eu vou adicionar aqui um outro elemento de imagem. Imagine agora que por algum motivo eu quisesse colocar essa mesma imagem dentro desse elemento aqui de imagem. Claro, eu poderia simplesmente selecionar, vir aqui na opção para abrir um arquivo e apontar para esse mesmo arquivo. Mas eu tenho também a opção de selecionar a imagem de origem, clicar no botão copiar, depois eu posso clicar na minha outra imagem e clico no botão colar. Então isso também é uma forma prática de você utilizar uma mesma imagem em mais de um ponto da sua mensagem. Tenho também a opção de pegar uma imagem que eu copio do meu computador ou então da própria internet. Vamos lá, eu vou aqui abrir o site da empresa. Agora imagine que eu quisesse utilizar essa imagem daqui lá na minha mensagem de e-mail. Claro, eu poderia clicar com o botão direito, salvar a imagem no meu computador, depois ir lá no editor de mensagem para abrir a imagem do arquivo que eu salvei. Mas tem uma forma mais prática. Aqui eu posso simplesmente, depois de clicar com o botão direito, copiar a imagem e aí voltando lá para o carteiro, eu posso selecionar o elemento de imagem onde eu quero colar e aí eu venho aqui e colo a minha imagem. Então isso facilita bastante a utilização de imagens que já estão publicadas no seu site. Temos também, não só para o elemento de imagem, mas para todos os elementos, essa opção aqui, duplicar. O que ela faz é muito óbvio, simplesmente ela vai criar uma cópia do mesmo elemento. Para excluir qualquer elemento, é só selecionar e clicar em excluir. Aqui, só para demonstrar, eu posso duplicar também um elemento do tipo texto, claro, assim como qualquer outro elemento, tá bom? Agora vamos para o elemento seguinte, que é o elemento site. Ele é bem interessante porque permite que você adicione facilmente um link já todo preparado de um site de sua escolha. Olha só que legal. Eu vou clicar aqui nesse elemento, ele vai pedir o local do site e eu vou utilizar o site da nossa loja de aplicativos, sistemas.com.br. Eu vou inserir e aí ele vai pegar a imagem principal lá do site, o título da página e a descrição, se existir, e já coloca um botão para acessar o site. Apesar da gente ainda não ter visto, eu vou simplesmente colocar um separador, depois a gente fala melhor dele, tá? Vou colocar um outro site, coloquei aqui mais um site, e aí ele faz o mesmo procedimento, ó. Pega a imagem, título, a descrição e já coloca pronto aqui na minha mensagem. Seguindo aqui para o próximo elemento, vamos para vídeo. Esse de vídeo tem um funcionamento semelhante ao elemento site, só que aqui é voltado para vídeos do YouTube, tá bom? Eu vou colocar um separador aqui, vou colocar um elemento de vídeo, aí ele já pede o endereço aqui do YouTube, eu vou colocar o endereço que eu já copiei, e inserindo ele vai fazer o seguinte, ó, ele pega a thumb lá diretamente do YouTube, já coloca aqui disponível para você e pega o título do vídeo e disponibiliza aqui dentro também. Note que na imagem que ele coloca com o thumb, ele já coloca o texto alternativo de acordo com o título lá do vídeo e já coloca também o link que acessa esse vídeo. Aqui eu poderia, por exemplo, colocar uma borda arredondada, poderia diminuir um pouco mais aqui a imagem, posso centralizar ela. Aqui no texto eu também posso centralizar, tá? Você é quem vai montando aí o design do jeito que você quiser. Coloquei aqui mais um separador. Então, só para a gente dar uma olhada aqui em como é que fica a mensagem, eu vou clicar primeiro aqui em salvar e agora eu vou clicar em visualizar.
Ao visualizar, ele mostra a mensagem tal como ela vai ser exibida lá para o seu destinatário. Então aqui a gente está montando uma mensagem no sistema. Temos aqui os links que a gente já adicionou dos sites. Tem aqui o link para o vídeo que a gente adicionou usando o botão. Aqui aparecem os separadores para dar um respiro aqui no layout, né, da página. Uma coisa bem interessante quando a gente trabalha assim com colunas é que o sistema tenta colocar a mensagem da forma mais responsiva possível. Por exemplo, quando a gente visualiza a mensagem no computador, essa visualização aqui está adequada, mas quando vai para um celular, normalmente fica bem mais estreito. E aí você vê que chega um ponto em que ele quebra automaticamente aqui as colunas para deixar a mensagem mais agradável e fácil de ler para quem está acessando de um dispositivo móvel. Então tem toda uma preocupação em adequar a mensagem ao tipo de dispositivo que está sendo utilizado para a leitura. Mas então, voltando aqui, vamos seguir em frente. Temos o botão Redes Sociais. Eu vou selecionar esse elemento aqui, porque quando a gente coloca um elemento, ele vai colocar esse novo elemento abaixo do que estivesse selecionado. Então, isso já ajuda para você não ter que ficar movendo para cima e para baixo o tempo todo, tá? Aqui eu vou clicar no botão Redes Sociais e aí ele já coloca várias redes sociais conhecidas. Temos a opção de ícones na cor preta ou então na cor branca. Deixa eu alterar aqui a cor de fundo para a gente poder ver como é que fica na opção branca, tá? Só uma dica aqui, que é a seguinte, eu selecionei uma cor, mas veja que aqui a transparência está toda para baixo, então não está aparecendo. Aqui eu tenho que botar a transparência total, tá? Então aqui, coloquei um fundo numa cor que contrasta com o branco, né? E agora está tudo certo. Bom, clicando aqui nas propriedades desse elemento de rede social, a gente vai ver que o sistema tem opções para eu definir o tamanho dos ícones que eu quero utilizar das redes que vão aparecer na minha mensagem. Tem o espaçamento entre cada um dos ícones. Tudo isso é personalizado, tá? O alinhamento, se eu quero exibir esses ícones à esquerda, direita ou então centralizado, como é o padrão. E aí eu vou ter várias das principais redes sociais disponíveis aqui para você configurar. Posso ocultar ou então mostrar as redes que eu quero. Uma dica também interessante é que você define a ordem em que esses elementos vão aparecer de acordo com a sequência de ativação que você faz. Então, por exemplo, eu não estou gostando dessa ordem aqui porque eu queria que o primeiro item da lista fosse o WhatsApp. Aí a dica é você simplesmente remove todos os itens, tá? Aí você vai colocando na ordem que você quer. Então eu quero primeiro o WhatsApp, depois eu quero o YouTube, depois eu quero o Instagram, depois eu quero o Facebook, depois eu quero o LinkedIn e assim por diante. Então você tem a opção também de colocar um site de sua escolha, ativando, aí ele vai exibir o ícone que você ativou. Tem várias outras redes sociais, tem a opção do Telegram, TikTok e vários outros aqui disponíveis, ok? Temos aqui a opção da cor de fundo, que a gente já fez aqui logo no começo. Opções de espaçamento, como tem em todo elemento. Então aqui você pode personalizar também. E é isso. Deixa eu salvar aqui para continuarmos. Próximo elemento é o elemento botão. A função dele é bem intuitiva. Eu posso simplesmente clicar nele e aí eu posso configurar o botão de diversas formas. Aqui eu tenho a propriedade do texto do botão e aqui eu tenho a configuração da ação que vai acontecer ao clicar nele. Temos aqui a opção de definir um link ou então ação de resposta. Vamos para a mais comum, que é simplesmente acessar um link. Então, no link eu posso definir o local que eu quero apontar no clique, tá? Aqui eu tenho a opção de cor do botão, posso colocar a cor que eu quiser. Posso também definir a cor do texto do botão. Então, eu clico aqui em qualquer lugar, aí depois eu posso alterar aqui. Tem a opção da largura, tamanho do texto, a borda se eu quero mais arredondada, se eu quero o botão mais quadrado, o alinhamento do botão e tem o alinhamento do texto que está dentro do botão.
Então eu posso colocar esse texto posicionado em um local diferente aqui. Deixa eu colocar a borda um pouquinho arredondada, que eu acho mais legal. Enfim, fora isso, temos aqueles mesmos elementos que a gente pode alterar, de espaçamentos e margens, para você deixar o design do jeito que você quer, ok? E basicamente é isso. Só que nós vimos que o botão tem um outro tipo de configuração na ação que acontece ao clicar nele, que é essa de ação de resposta. E aí, isso precisa ser bem explicado, porque é uma função realmente muito interessante. Eu vou colocar um separador aqui e vou colocar dois botões. Um deles eu vou colocar o texto sim, e no outro eu vou colocar o texto não. Nesse aqui que está o texto não, eu vou colocar ele com a cor vermelha aqui. E aí vamos lá. Eu vou aqui no tipo de clique e vou escolher a opção ação de resposta. Para essa resposta do botão sim, eu vou colocar o texto aceitou. No texto para exibir ao usuário, eu vou simplesmente colocar aqui você aceitou. Agora eu vou fazer aqui a configuração do botão não. No tipo do clique, eu quero uma ação de resposta. A resposta vai ser não aceitou e o texto vai ser você não aceitou. Tá, aqui eu vou colocar um texto acima e simplesmente quer receber mais informações. Vou deixar centralizado. E aí estou com meus dois botões de ação aqui, tá bom? Bom, vamos fazer um teste diretamente aqui para a gente poder ver exatamente como é que funciona esse dispositivo de ação de resposta. Já salvei, vou voltar aqui para o meu editor de mensagem. Aqui nos destinatários eu já tenho alguns e-mails cadastrados, tá? Aqui no caso eu vou fazer o envio de uma mensagem de teste, né? Para a gente poder ver exatamente o que acontece quando a pessoa clica nesses botões que tem essa propriedade de resposta. Vamos mandar essa mensagem aqui. Então o sistema está fazendo aqui o envio, vamos acompanhar o processamento. Ele mandou aqui 3 mensagens, a gente só precisa abrir uma ou duas delas aqui para a gente poder fazer o teste, tá? A mensagem foi enviada, eu estou aqui nas estatísticas dessa minha campanha. Então, na seção de cliques, não temos cliques na nossa mensagem. Vamos agora dar uma olhada nessa mensagem para ver o que acontece. Então, veja, aqui eu abri a mensagem no meu computador, a mensagem que foi enviada, com todos os links das redes sociais que eu defini, e esses botões aqui, ó, quer receber mais informações? Sim e não. Quando o botão é de um link comum, eu clico no botão e ele vai para a página que a gente configurou, tudo certo. Agora, quando eu clico no botão que foi configurado para uma ação, o site abre então e ele mostra uma janela simples e aquela mensagem que a gente configurou para exibir ao destinatário, tá? Ó, você aceitou. E agora vamos voltar para o carteiro para a gente poder atualizar aqui as estatísticas. Na seção de cliques, ele vai mostrar tanto os cliques nos links como também os cliques de ações. Então veja que a ação aceitou, que foi onde eu cliquei, está com registro de cliques. E eu tenho inclusive como saber quem clicou. Deixa eu acessar aqui pelo celular para poder ver a outra mensagem e aí a gente ter mais de uma resposta. Então aqui eu já abri a mensagem no meu celular, vou clicar na opção não, dizendo que eu não quero receber mais informações. Quando eu clico, aí ele vai processar, vai me mostrar a mensagem você não aceitou. E agora voltando aqui para o carteiro, eu venho aqui na visão geral, vou sincronizar as estatísticas. Ele ampliou aqui o clique único porque foi outro destinatário quem clicou na mensagem, tá? E aqui na seção de cliques, agora eu tenho as duas opções. Ó. Uma pessoa clicou em aceitou e uma pessoa clicou em não aceitou. Da mesma forma, eu tenho como ver quem clicou em cada uma dessas opções. Então, veja, isso aqui tem uma quantidade enorme de aplicações. Você pode utilizar isso para fazer confirmações de consultas, atendimentos. Pode fazer isso para registrar pesquisas, enquetes. As possibilidades são muitas e é muito prático utilizar essa função aqui dentro do carteiro, como a gente acabou de demonstrar. Seguindo aqui, temos o elemento separador. Esse a gente já acabou vendo por necessidade aqui no nosso tutorial, né? Ele simplesmente coloca um espaçamento com uma linha centralizada, discreta,
Essa linha você pode alterar a largura, pode também definir uma cor diferente para a linha que aparece, pode alterar a espessura da linha e tem também alguns estilos que você pode utilizar. Vamos agora para o elemento de colunas. Clicando em colunas, por padrão, ele adiciona duas colunas aqui no seu editor. Você pode alterar a quantidade de colunas para apenas uma, ou então para até 4 colunas na sua mensagem. Normalmente em mensagens de e-mail não fica tão legal quando você trabalha com muitas colunas. Então nesse exemplo eu vou utilizar apenas 2 colunas, que é o mais comum. Então aqui você vai ver que para cada coluna que você definiu, você vai ter um painel onde você pode adicionar elementos naquela coluna específica. Então aqui na coluna 1, por exemplo, se eu quiser colocar uma imagem, olha, aí ele já vai colocando aqui dentro, tá? Deixa eu clicar aqui de volta na coluna. Então, na coluna 1 eu acabei de colocar uma imagem, vou colocar um texto. Na verdade, eu vou colocar 2 textos e vou colocar um botão. Certo? Então, aqui eu tenho o que existe dentro da coluna 1. Na coluna 2, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso colocar imagem, texto, botão. Uma vez que eu coloco esses elementos, eu posso gerenciar eles diretamente aqui no editor. Posso excluir esses elementos, por exemplo. Tem um facilitador aqui, já que a gente sabe que muitas vezes você quer colocar colunas com o mesmo conteúdo. Então, nesse caso, eu posso simplesmente utilizar essa função de replicar coluna 1 e ele vai replicar para as demais colunas que estiverem no meu bloco. Se eu clico aqui, ele vai replicar para todas as colunas exatamente como eu configurei na coluna 1. E aí o restante das configurações dos elementos são as propriedades dos elementos individuais. No caso da imagem, eu posso selecionar a imagem que eu quero. Se eu quiser copiar, colar, definir aqui o texto, definir aqui o link do botão, tudo isso tal como a gente já viu nos outros elementos. Eu tenho aqui opções para alterar a proporção de tamanho entre as colunas que eu estou utilizando e também tenho aqui opções de alinhamento. Essa demonstração de alinhamento vai ficar mais fácil com um outro tipo de uso para a coluna. Deixa eu colocar mais um separador para ficar organizado. Vou colocar aqui uma coluna nova. Aqui na coluna à esquerda eu vou colocar uma imagem. Deixa eu até colar essa imagem que eu já utilizei aqui. E aqui na coluna 2 eu vou colocar 2 textos. Vai ser um título e uma descrição. Então, nesse primeiro elemento, eu vou colocar um cabeçalho 3. E nesse aqui eu vou deixar dessa forma mesmo. Só que está muito espaço aqui. Eu vou tirar esse espaçamento da base. E do texto eu vou tirar o espaçamento do topo para ele ficar mais junto aqui do texto. Então aqui eu tenho o título e aqui a descrição. Então defini aqui, posso visualizar como é que fica essa minha mensagem. Lá no final, tá aqui, ó. Lembrando daquela questão da responsividade, ó, que legal. Quando chega num celular, deixa aqui a imagem maior e o texto da segunda coluna já responsivo aqui embaixo, tá? Voltando aqui, eu tenho a largura, eu quero colocar a largura da imagem um pouco menor, coloquei aqui em 35%, e o texto, que é no caso da segunda coluna, né? Coluna 2. Ele está lá no topo, mas digamos que eu quisesse que o texto ficasse alinhado verticalmente no centro. Poderia vir aqui, ó, meio. E aqui quando eu visualizar, vamos ver. Então veja que está aqui a nossa imagem e o texto agora ficou centralizado na parte central da coluna. Assim como tem também a opção de colocar ele alinhado lá na base. E aí clicando em visualizar, tem essa opção daqui, ó. O texto ficou agora alinhado na base em relação à imagem. E aí você tem flexibilidade para fazer do jeito que você quer. Aí você tem a opção, ó, de duplicar. Então eu posso duplicar isso aqui para poder montar aqui a minha mensagem com facilidade. Poderia pegar aqui essa imagem e
e aqui nessa imagem eu colo. Então você vai fazendo a montagem do jeito que você quiser. Aqui está muito grande esse abaulado, né? Aqui ficou melhor. Pronto. Então aqui você vai montando, clicou em visualizar, tem uma noção de como é que vai aparecer para o destinatário final, certo? E por último, nós temos então o nosso elemento HTML. O nome também é sugestivo, deixa eu colocar um outro separador. Aqui no HTML você tem a opção de colocar um código HTML totalmente personalizado. Aí você tem como colocar aqui um código. Na visualização, aquele seu código vai aparecer na mensagem, vai ser enviado na mensagem do jeito que você quis colocar. E aí a gente conseguiu ver em detalhes cada um desses elementos e todas as formas e possibilidades de uso que esses elementos proporcionam para você poder montar suas mensagens de uma forma muito prática para então fazer suas campanhas. Nesse vídeo então a gente fica por aqui e até a próxima.